Apple Pie. Quem conhece o Shinigami? Minhas coisinhas nerds que eu comprei pro meu filho. Oi! Trouxe eles pra decorar o ambiente aqui. Decoração legal, né? Shinigami, ele é fofinho. Agora vamos para as questões de vestibular e do Enem. Vamos lá, questões 1. Mackenzie. As células flageladas dos poríferos, responsáveis pela circulação de água nesses animais, são os quinidoblastos? Não. Os quinidoblastos são células representativas dos quinidários, né? O quinidoblasto ele tem o quinidocílio, que quando a presa encosta nele, ele dispara um arpãozinho que injeta toxina na presa, paralisando a presa. E aí ele vai ingeri-la para digeri-la na sua cavidade gastrovascular. Ele faz uma digestão extra, porque ocorre na cavidade gastrovascular, tem algumas enzimas digestivas, intracelular, porque ele não é completa a digestão extracelular. Ele completa ela intracelular. Então, enquanto a digestão dos poríferos é intracelular, a digestão dos quinidários é extra-intracelular. Depois deles, a digestão passa a ser extracelular, né? Passa a ser sempre na cavidade digestória. Nos plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, a não ser em alguns aracnídeos, que fazem uma digestão que a gente chama de extracorpórea. Algumas aranhas que envolvem a presa com a sua teia, e aí ela vai lá e inocula uma enzima digestiva e digere a presa dentro daquele novelinho. E aí ela chupa os líquidos, suga os líquidos já digeridos, né? Sinistro, né? Muito interessante a biologia. Então são os quinidoblastos? Não. Isso daí é dos quinidários. São os coanócitos? Sim, coanócito, colarinho, né? Que é o bate lá o flagelinho, captura o plâncton e faz a digestão intracelular. São filtradores, os poríferos. Células flama? Não. Célula flama é o sistema que os plateumintos usam para sua excreção, para mandar para fora do corpo as excretas nitrogenadas. Então lembram toda aquela história que eu falei do sistema linfático, do líquido intersticial? Então, os plateumintos usam a célula flama para coletar esse líquido intersticial. Nossa, acho que minhas plantas estão precisando de água. Minhas babosas. Ok? Então, célula flama, sistema excretor de plateuminto. Pinacócitos. Pinacócitos são células dos poríferos, sim, mas elas formam a parede do corpo, são células de revestimento. Amebócitos, que na outra questão chamou de arqueócito. São as células intermediárias ali, que são totipotentes, ou seja, podem originar pinacócito, porócito, coanócito, pode secretar espícula calcária, pode dar origem a gameta. 2. Unifor. Vários animais podem parasitar o ser humano. Comer frutas e verduras bem lavadas, ingerir somente carne bem passada e não nadar em lagoas nas quais haja caramujos, Bionfilaria, hospedeiro da esquistossomose, são medidas profiláticas capazes de diminuir a incidência, respectivamente, de. Então vamos lá. Comer frutas e verduras bem lavadas. Pode ser a cisticercose, que você vai evitar. Pode ser a
Ascaridíase, que é a lombriga. Vamos ver se tem essa aí. Teníase. Teníase você pega pela carne mal passada, então não é a A. Letra B, começa com ascaridíase, pode ser, que é a lombriga. Letra C, esquistossomose, não. Você pega por água de nadar em lagoas de coceira. D, ascaridíase novamente, beleza, pode ser, que é a lombriga. Letra E, teníase, não. A gente já viu que é comendo carne mal passada com canjiquinha, que é o cisticercus. Então pode ser a B ou a D. Então vamos ver a segunda medida profilática. Medida profilática, profilaxia é prevenção. Quais são as medidas profiláticas? Higienização, você previne. Ai, meu Deus. Quase peguei esse pernilongo. Ai, é difícil pernilongo. Odeio pernilongo. Bom, medidas profiláticas. Profilaxia é prevenção, gente. Não matei. Vamos lá, né? Já ele aparece aqui de novo. Então, higienização, saneamento básico, eliminar viveiros da larva do mosquito Aedes aegypti é uma medida profilática contra a dengue. Lavar os alimentos, etc. é uma medida profilática. Vacinação é uma medida profilática. Por quê? Não é um tratamento? Não. É prevenção, porque você vai produzir anticorpos. Então você fica prevenido de pegar uma doença aí, qualquer que seja. Certo? Então medidas profiláticas são prevenções para DSTs. Doenças sexualmente transmissíveis, que agora são infecções sexualmente transmitíveis, né? São IST. Uso de preservativo é uma medida profilática, certo? Então é isso que é profilaxia. Então, comer frutos e verduras bem lavados. Vamos ver a letra B. Ascaridíase, esquistossomose. Esquistossomose é nadar em lagoa de coceira, que tem o caramujo. Então não é. Então só pode ser a letra D. Ascaridíase, teníase e esquistossomose. A teníase aí no caso seria a cisticercose. Não, tá. Desculpa. Ingerir somente carne bem passada. Que é a teníase. E não nadar em lagoas nas quais haja caramujo. Esquistossomose. Beleza? Então a letra D. 3. UFPE, Pernambuco. A esquistossomose observada no Brasil, causada pelo Schistosoma mansoni, é uma doença grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre inflamação do fígado e do baço, além da típica ascite, barriga d'água. Na profilaxia dessa doença é importante 1. Construir redes de água e esgoto. É importante. Porque as fezes de quem tem o xistossoma vai ser tratada, né? Então os ovos não vão chegar nas lagoas. Vão ficar em lagoas de tratamento de esgoto. Vão ser eliminados. 2. Exterminar o caramujo hospedeiro. Também é uma boa medida. Não tão eficiente como a primeira. Saneamento básico é o mais importante, viu? Para evitar muitas doenças. São as doenças que a gente chama de doenças negligenciadas. Por quê? O que é negligência? É quando a gente deixa para lá, esquece. Não, deixa. Não vou fazer tratamento de esgoto para esse pessoal aí. Eles que se virem. Negligenciou. Então aí você tem essas doenças negligenciadas. Elas matam muito. Causam prejuízo econômico. Mas são doenças de fácil profilaxia, com tratamento de esgoto, de água, coleta de lixo, destinação correta do lixo, que são os 3 serviços do saneamento básico que não são feitas, né?
Então, a barriga d'água, esquistossomose, é uma doença negligenciada. 3. Evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias. Sim, cercária é a larva, né? Que penetra ativamente na pele do hospedeiro definitivo. 4. Combater as oncosferas e os cisticercos. Não, isso daí é de teníase e cisticercose. Não tem nada a ver com a esquistossomose. Então é a letra E. 1, 2 e 3 apenas. Vou pegar mais água. Uma criança foi internada... Da FUVEST essa. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Provavelmente cisticercose cerebral, né? Já que a gente está falando de vermes. A mãe da criança iniciou então um processo contra o açougue do qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe forneceu carne contaminada com o verme causador da cisticercose. A acusação contra o açougue não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia eliminados nas fezes do hospedeiro? Sim, né? Porque quando você ingere a carne com as canjiquinhas, ou seja, com o cisticerco, você vai desenvolver teníase, não cisticercose. Você vai ser o hospedeiro definitivo, não o hospedeiro intermediário. No caso, a menina é hospedeira intermediária, ela desenvolveu os cisticercos, então ela comeu os ovos, presentes numa alface, uma lavada ou qualquer outra coisa. Não tem fundamento, pois a cisticercose não é transmitida pelo consumo de carne, mas sim pela picada de mosquitos vetores. Não. É filariose, malária, dengue, febre amarela. Febre amarela é causada por vírus. Dengue também é causada por vírus. Zika também é causada por vírus. Malária é causada por um protozoário, plasmódio. Filariose é causada por um nematóide, Wucheria brancoft. E legal que esse nome Wucheria, você fala assim, nossa, que nome nada a ver, né, meu? Nome tosco. É porque ela foi descoberta por um médico brasileiro, radicado no Brasil, né? Porque na verdade acho que ele era alemão, Wucherer. Que ele e mais dois médicos, um português e um outro lá, formaram a Escola Tropicalista Baiana, que foi um pessoal que estudava medicina aplicada. Ele ia a campo pesquisar os pacientes, essas doenças dos escravos, doenças do povão mesmo. Eles iam a campo e faziam medicina experimental. Porque naquela época também tinha medicina clínica, que era muito... seguia umas doutrinas tipo... os miasmas. São os vapores do ar, o mau cheiro dos esgotos é que causa doenças. Então a gente precisa ventilar os ambientes. Ó. Não estava de todo errado, mas enfim. Eles investigavam, eles iam a fundo, procuravam, observavam com o microscópio, procuravam o agente etiológico da doença, o causador, vermes, parasitas, protozoários. E eles estavam antes das faculdades de medicina, do Rio e da Bahia. Eles estavam antes da corte vir para o Brasil, né, que foi em 1800 e pouco, não me recordo agora, não sei se foi 1808 ou 1880. Mas antes do advento das duas faculdades de medicina no Brasil, esse pessoal já fazia medicina experimental top. Wucheria brancoft foi descoberto pelo Wucherer, da Escola Tropicalista Baiana. C. Não tem fundamento, pois a cisticercose é contraída quando a criança nada em lagoas onde... Não, isso daí é esquistossomose. D.
Tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de carne contaminada por larvas encistadas ou cisticercos. Tá certo, mas não tem fundamento. Porque a cisticercose não é contraída assim, é a teníase que é contraída assim. Então, não tem fundamento, pois quem é contraído assim é a teníase. Então, nada a ver. E tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pelo consumo de ovos da tênia ou cisticercos que ficam alojados na carne do animal hospedeiro. Tá certo. Mas tá falando ao contrário, entendeu? Porque tem fundamento, não tem. Que a mulher está processando o açougue, então não tem fundamento. Então é a letra A. Não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia eliminando as fezes dos hospedeiros. Beleza? 5. Pernambuco. Alternativa que indica um crustáceo e um aracnídeo. Um crustáceo, um aracnídeo e um inseto nessa ordem é. Primeiro um crustáceo. Então, camarão é crustáceo? É. Traça é crustáceo? Não. É miriápode. Quilópode. Lacraia é crustáceo? Não. Miriápode. Quilópode. Lagosta é crustáceo? É. Caranguejo é crustáceo? É. Agora ele quer saber um aracnídeo. Pulga é aracnídeo? Não. Pulga é inseto. Escorpião é um aracnídeo? Sim. Ou quilicerado, né? Então é a letra D. Lagosta, escorpião e abelha. Abelha é um inseto. Tá bom?